Ok, pessoal. Então, nessa primeira fase, nessa primeira parte da nossa aula de hoje, nós vamos discutir a organização neural do sistema circadiano. Então, nós vimos na aula passada, um esquema do sistema circadiano esse. Eu tenho o principal ciclo ambiental. Esse ciclo ambiental, o principal dele é o claro e escuro, que aqui a gente está representado nessa figura. Então, nós teremos a capacidade de detectar a presença ou ausência de luz pelos fotorreceptores, claro, aqui na retina, nos olhos. Nós vamos ter, então, as vias de entradas aqui, que vão projetar esse sinal neural até o oscilador, o marca-passo central, e esse oscilador, através de outras vias neurais, ele vai atuar sobre órgãos chave, estruturas alvos que vão gerar ritmos como ritmos hormonais ou ritmo de atividade e repouso, sono, vigília, e etc. Os ritmos circadianos. Então, esse estímulo ambiental a gente chama de sincronizador, light gate, o principal é o claro e escuro. Nós temos o oscilador, que a gente metaforicamente chamamos de relógio biológico, e temos a saída dos ritmos, que são os ritmos circadianos. Aqui é o sistema de temporização circadiana, então os receptores, as vias de entrada, o marca-passo e as vias de saída. Então, o que nós vamos ver é exatamente o sistema, como isso é organizado neuronalmente, no sistema nervoso. Então, nós vamos, primeiramente, aqui nos fotorreceptores, verificar como é que o sinal temporal, o claro e o escuro, ele é detectado e traduzido, o claro e escuro, como é que o claro e escuro ele é traduzido em sinal neural, em potenciais de ação que vão se propagar pelo nervo óptico. Vamos ver as entradas, como é que esse sinal gerado aqui na retina, ele vai sair da retina e vai até o marca-passo, tanto através de via direta, como indiretamente. O passo ele é organizado. Como é que é a estrutura dele, como é que está distribuído os conjuntos de neurônios, o que se sabe, quem é esse marca-passo, tá? E depois vamos ver as vias de saída, como é que esse marca-passo, esse conjunto de neurônios, se projeta e como é que ele vai modular as estruturas chaves, as estruturas alvos, direta e indiretamente. Porque nós sabemos que quase todas as funções fisiológicas e comportamentais expressam uma ritmicidade. Então, nós vamos ter exatamente essa visão, vamos discutir isso aqui. A retina, como é que isso vai ser detectado aqui na retina, o claro e o escuro, e isso vai se projetar até a região que nós vamos chamar o marca-passo, e como é que esse marca-passo ele vai se organizar e se projetar para as outras estruturas. Então, o que é que a gente tem? Em primeiro lugar, vamos falar da retina. Então, quando eu olho a retina, então isso aqui são as camadas celulares da retina. Aqui eu tenho as células ganglionares, aqui eu tenho lá os cônios, os bastonetes, e aqui eu tenho os neurônios intermediários. Então, o que a gente sabe, interessante, é que várias das funções que nós temos no olho, como a síntese de melatonina, o olho produz muita melatonina, a sensibilidade visual, a nossa capacidade de pigmentação, de produzir os fotopigmentos, o processo de degeneração, a produção de neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina, o próprio processamento visual, a função de nitidez da córnea, a pressão intraocular, essas funções que são específicas do olho, algumas delas da retina, essas aqui são funções retinianas, e essas aqui as funções do globo ocular. Essas funções, elas se expressam de uma forma, de uma ritmicidade circadiana, ok? Então, nós temos uma ritmicidade circadiana caracterizada por isso. E o que é que nós temos, então? Uma sugestão que eu tenho um oscilador circadiano na própria retina. A gente já pode pensar nisso. Gente, perceber que não é bem assim. Então, isso aqui, estas figuras são de um trabalho nosso aqui do nosso laboratório, que é realizado aqui com a Mayara e o Alex. Os dois, na época, era bolsista de iniciação científica lá do meu laboratório. Mayara hoje faz cirurgia plástica, e o Alex é neurologista
A Mayara está em São Paulo, lá na Unifesp, como pesquisadora lá, e o Alex está aqui, né, em Natal como neurologista. Então, o que é que a gente tem aqui? Né? Basicamente, eu tenho dois grupos de animais. Esse animal aqui é um animal que ele é cego. Ele é um sagui, é o nosso primata. Ele é cego, ele não consegue ver. Esse aqui é um animal saudável. Embora esse animal seja cego, veja que ele está sincronizado. A fase de atividade dele coincide com o claro. A fase de atividade aqui do animal normal coincide com o claro. Agora, então, esse animal, ele não consegue, né, perceber. Aqui a gente tem, né, uma avaliação, né, que o animal, no estudo de fundoscopia bilateral, ele mostra uma degeneração, né, macular e degeneração, né, dos cones e dos bastonetes. Por isso que esse animal não vê. Mas o que a gente percebe claramente é que, apesar dele não ver, ele consegue ainda ter um ritmo. Então, ele não tem nem cones e nem bastonete. Aqui é o animal cego, ele sendo arrastado, eu mudei, ele sincroniza mais lentamente, e aqui é o animal saudável. Então, a gente vê que o animal consegue sincronizar com claro e escuro, independente dos cones e dos bastonetes. Isso implica a gente imaginar que os fotorreceptores para o mecanismo de sincronização não são nem os cones, nem os bastonetes, são outras células. E aí, quando a gente vai estudar, né, em detalhes a retina, isso já foi no final do século passado, né, no início já do século XXI, foi descoberto, né, uma coisa bastante interessante na retina, né, dos mamíferos. Aqui eu tenho os cones e os bastonetes, que nós chamamos fotorreceptores clássicos. Né? Os cones, eles detectam luz de baixa intensidade, né, e os bastonetes detectam, né, a luz de baixa intensidade, e o cone detecta luz de alta intensidade, né, e vai poder discriminar cores, vai contribuir com a discriminação das cores. Eu tenho aqui as células intermediárias e eu vou ter as células ganglionárias. Essas células ganglionárias são os neurônios que vão gerar potenciais de ação, e esses potenciais de ação eles vão serem propagados aqui pelos axônios, que isso aqui vai formar o nervo óptico. O que foi descoberto, então, esse aqui é o fotorreceptor clássico, mas que algum dessas células ganglionárias, que são neurônios, elas possuem um pigmento que se chama melanopsina, e esse pigmento ele é fotossensível. Então, o que é que ocorre com aquele sagui? Ele não tem nem cones nem bastonete, mas ele detecta a presença ou ausência de luz aqui diretamente quando a luz atinge, né, essa célula ganglionar, porque ela ativa a melanopsina, e a melanopsina vai fazer com que haja disparo de potenciais de ação, e esses potenciais de ação vão se propagar. Então, na verdade, o que a gente fala é que eu tenho, né, dois sistemas, né, importantes no sistema visual. Um sistema que ele vai, né, formar a imagem, né, então ele vai se projetar lá da retina para o tálamo, né, o corpo geniculado, né, lateral, e de lá vai para a região occipital, e de lá para o sistema ventral e o sistema dorsal, formando a imagem. Então, isso é que a gente sabe. Mas existe um outro sistema, que a gente vai dizer um sistema que não tem relação com a formação da imagem. O reflexo pupilar, o direcionamento da cabeça e a sincronização circadiana. Então, basicamente, né, para ter a formação da imagem, eu tenho que ter a ativação dos cones e dos bastonetes. Mas, para ter, né, a ativação, né, da informação de luz, a informação fótica que vai promover a sincronização, basta ter a ativação aqui das células ganglionares que contêm melanopsina. Então, essas células aqui ganglionares são fotossensíveis. Agora, vejam bem que essa célula ela recebe sinapse também de células intermediárias, de neurônios intermediários, que recebem, né, modulação dos cones e dos bastonetes. Então, esta célula aqui, ela recebe luz diretamente e, indiretamente, ela recebe, né, informações dos cones e dos bastonetes. E o mais interessante é que essas células que contêm melanopsina, elas não são únicas. Existe uma diversidade, né? E essa diversidade é interessante
porque isso faz com que o sistema seja muito robusto e tenha uma maior facilidade, né, de detectar a presença e ausência de luz, e raramente ele está lesado. Então, aqui eu tenho vários tipos, que são 5 subtipos de células ganglionares, todas contêm melanopsina, né, e todas estão relacionadas com o processo de sincronização da ritmicidade circadiana. Então, o que é que a gente tem? Na verdade, a síntese do mecanismo de fotorrecepção, eu já tenho uma oscilação na própria retina, a gente não sabe com muito detalhe como é que essa oscilação intrínseca ocorre, mas ela existe. Isso, então, eu vou ativar que as células ganglionares, né, que contém melanopsina, e isso vai se projetar aqui para o sistema nervoso central. Então, esta é a via, né, que a gente chama o trato, né, retino-hipotalâmico. Então, na verdade, né, a síntese, né, mais clara nessa diagrama é bastante interessante. Então, veja, primeiro, eu tenho aqui na retina as células ganglionares que contêm melanopsina. E a melanopsina, ela é fotossensível, principalmente na luz azul, do espectro azul. Diferente dos cones e bastonete, que alguns cones, por exemplo, está aqui, né, no vermelho, né, o outro mais verde, também tem cones mais próximos do azul, né, e os bastonetes são mais amplos. Mas essas células ganglionares, elas são principalmente, né, ativadas, né, por luz no espectro do azul. Então, aqui eu ativo, esse aqui estaria o receptor, né, a célula da melanopsina, né, então aqui o processo de ativação, né, que é a ativação de uma proteína G, né, e gera uma cascata de reação intracelular nessa célula ganglionar, nesse neurônio, que vai gerar, então, um aumento da despolarização, e essa despolarização vai até o sistema nervoso central. Essas mesmas células aqui, essas células ganglionares que contêm melanopsina, que levam a informação de sincronização, são as células que também levam informação para o reflexo pupilar. Então, vejam, aqueles saguis que eu mostrei para vocês, que eles eram cegos, eles não respondiam, né, eles não conseguiam ver, né, imagem, mas eles sincronizavam com claro e escuro, e eles mantinham, né, a contração da pupila na presença de luz. Então, uma pessoa que é cega, né, ele pode ser cega total, no sentido dele não ver nada, mas se ele ainda tiver possibilidade de estar íntegra, essas células ganglionares que contêm melanopsina, o que vai acontecer é que ele vai conseguir se ajustar ao claro escuro, embora ele não veja a luz, e ele também vai ter o reflexo pupilar. Ok? Então, este, né, é o mecanismo, né, de transdução, né, do sinal luminoso, né, a parte de fotorrecepção. E aí ele vai se projetar daqui da retina, né, até regiões do cérebro que nós vamos chamar, né, de marca-passo. E quem são esse marca-passo? Onde é que está esse relógio? Então, o que a gente tem é a projeção aqui da retina, o trato retino-hipotalâmico, aqui para o hipotálamo. A outra projeção vai aqui para o tálamo. Então, esse aqui é o tálamo e aqui é o hipotálamo, né? Aqui no tálamo nós temos o núcleo geniculado lateral, e aqui do núcleo geniculado lateral vai até a região occipital. Mas essa projeção que vai aqui para o hipotálamo, ela vai exatamente para a região que nós chamamos de núcleo supraquiasmático. Então, são 2 núcleos que estão localizados bilateralmente ao lado do terceiro ventrículo e acima do quiasma óptico. Então, essa projeção, né, que o trato retino-hipotalâmico, na verdade, que é as projeções, né, da retina, o trato retino-hipotalâmico, ele vai para o núcleo supraquiasmático, ele vai para a região retroquiasmática, para o hipotálamo lateral, vai para a região, né, mais ventrolateral pré-óptica, que isso aqui são núcleos relacionados ao sono, aqui é onde também tem comportamento alimentar, mas o que nos interessa é aqui essa projeção que vai para, né, o núcleo supraquiasmático, e também essa projeção que ele vai para essa outra estrutura aqui, que é a região, né, subparaventricular, zona subparaventricular, né, lá do hipotálamo. Mas o que a gente vê é o seguinte, existe uma projeção que sai daqui, né, que aqui forma o trato óptico, e que vai até, né, o tálamo. Então, essa projeção que vai aqui para o tálamo, uma projeção talâmica, né, e do tálamo, que nos mamíferos, né, principalmente nos roedores, é o folheto intergeniculado, ele se projeta retrogradamente do tálamo para o núcleo supraquiasmático. Então, eu tenho essa via direta da retina para o núcleo supraquiasmático. Então, essa via indireta, que sai da retina, vai até o tálamo, e do tálamo retorna para o núcleo supraquiasmático.
Então, veja, eu tenho duas vias, uma via direta, né, e uma via indireta de informação luminosa. Além disso, né, tem uma via também que chega no núcleo supraquiasmático, lá do tronco cerebral. Né? Essa informação que chega, né, do tronco cerebral, né, ela, né, faz com que haja, né, uma ativação do tronco. E existe uma projeção da retina para lá. E essa área, ela se projeta também para o núcleo supraquiasmático. É uma projeção, né, serotoninérgica. Então, veja, mais uma outra via também indireta que se projeta do tronco cerebral, dos núcleos dorsais da RAF, né, para os núcleos supraquiasmáticos. As evidências, né, que os núcleos supraquiasmáticos, que aqui está aqui presente, então esse aqui é o terceiro ventrículo, aqui eu tenho um conjunto de neurônios formando os dois núcleos supraquiasmáticos, aqui é o quiasma óptico, né? Então, esse quiasma aqui, os neurônios estão acima, então a projeção chega até aqui. E o que se foi feito já na década de 70, que aqui é um registro, né, de roedor, então aqui é atividade, o animal está em escuro constante, veja que aqui ele está em livre curso, e a partir desse momento foi feita uma lesão. Na verdade, é introduzido um eletrodo nessa área, é um eletrodo, você passa uma corrente elétrica, a ponta, a extremidade desse eletrodo, ele está liberado, é uma parte metal, ao passar a corrente elétrica por esse metal, você aumenta a temperatura, né, e aumentar a temperatura, o que você faz é desnaturar as proteínas, que são exatamente aquilo que compõe, né, os neurônios. Então, você promove lesão. Então, isso aqui, essa área todinha está lesionada, teve morte neuronal. Após essa morte neuronal, o que a gente observa? Ó, todos esses dias, né, o animal está totalmente, não tem mais ritmo. Esse aqui é o ritmo, né, de atividade e repouso. E aqui é a perda do ritmo de temperatura. Veja aqui, eu tenho, ó, baixa temperatura, alta temperatura, baixa temperatura, alta temperatura. Fez a lesão aqui, ó, acabou o ritmo de temperatura. Ficou totalmente arrítmico. Mostrando que quando eu faço uma lesão, né, no núcleo supraquiasmático, o animal perde, né, a ritmicidade. Mas o mais interessante é que a gente, né, sabe que tem animais que são, né, geneticamente modificados, então eles têm padrões ritmos diferentes. Então, veja, isso aqui é um dado de um trabalho, né, do Martin Ralph, que é um pesquisador canadense, né, que publicou na década de 90 e que mostrou um resultado brilhante. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um animal, ele está em livre curso, aqui ele está expressando o ritmo dele em livre curso. Né? O que eu sei, né, é que se eu faço, né, faço a lesão aqui do núcleo supraquiasmático, o que é que isso vai provocar? O animal fica arrítmico. Né? E aqui, olha, eu tenho um outro animal, que é o animal, por exemplo, né, esse aqui é um animal mutante, esse é um animal selvagem. Se eu faço a lesão nele, o animal, né, também fica arrítmico. Mas o mais interessante é que se eu pegar esse neurônio aqui e fizer o transplante para esse animal aqui, né, ele vai voltar o ritmo dele igual ao do doador. Então, quem determina o ritmo vai ser, no caso do transplante, é o padrão ritmo do doador. Então, isto foi uma evidência muito clara de que os neurônios do núcleo supraquiasmático são necessários e suficientes para gerar, né, um ritmo de atividade e repouso, o ritmo circadiano de atividade e repouso. Então, né, o que é que a gente tem, né, lá no marca-passo? Na verdade, essa projeção, eu tenho esse núcleo supraquiasmático, ele é dividido, né, em duas partes, uma parte que eu chamo, né, de corpo, outra parte que eu chamo de casca, né, então as projeções que vêm da retina vêm aqui para essa parte mais central, e a projeção de saída saem tanto da região central como da região periférica. Então, essa projeção aqui, essa aqui é a terminação sináptica que vem lá da retina. Eles liberam dois tipos de neurotransmissores, principalmente glutamato e o PACAP, né? Então, o glutamato, ele vai agir principalmente aqui nos receptores dos neurônios, né, de vasopressina, certo? Enquanto, né, ou do peptídeo intestinal vasoativo, e o PACAP é que vai atuar nos neurônios da vasopressina. Desculpa aqui a troca, tá? Esses neurônios, essa sinapse, esse neurotransmissor age nesses neurônios, e esse aqui age nesses neurônios, ou seja, são uma complexidade de, né, neurônios, são diferentes neurônios. Professor, tem perguntas. Chega lá. Diga lá. Essa ritmicidade circadiana
provocada pela lesão no núcleo supraquiasmático é em relação só ao ciclo sono e vigília e ritmo de temperatura? Não, então quando você faz a lesão do núcleo supraquiasmático, você perde, né, o padrão geral da ritmicidade circadiana, ok? Ele fica totalmente arrítmico. Não é só, né, o ritmo de atividade de repouso, não é só o ritmo, né, de temperatura, perde também o ritmo de cortisol, perde o ritmo, né, de secreção do hormônio de crescimento, todos os ritmos são abolidos, o animal fica totalmente arrítmico. E isso, inclusive, gera, né, um problema, né, que o animal acaba morrendo mais cedo, né, do que o outro. Né, mas ele ainda consegue viver por um longo tempo. Né, mas por ter essa quebra da ritmicidade, né, a sobrevida dele é menor. Okay? E tem uma outra pergunta. Na verdade, pediram para explicar de novo esse experimento do transplante nos ratos. Eu acho que ficou meio confuso explicando a imagem. Assim. Perfeito. Então, vamos aqui. Tá? Veja bem, aqui eu tenho, ó, nessa situação aqui, eu tenho um animal que é um mutante, certo? Então, esse animal ele foi submetido, né, a várias substâncias químicas e foi feita uma seleção de um animal que é mutante. Veja que o ritmo dele aqui ele é menor do que 24 horas, certo? E esse animal aqui é um animal selvagem, ok? Tá? Então, esse aqui, o ritmo dele é um pouco maior do que 24 horas. Olha a inclinação, e aqui olha a inclinação. Se esse animal aqui, quando eu faço, né, uma lesão lá no núcleo supraquiasmático, ele fica arrítmico, desse jeito, ok? Isso é um camundão. Então, eu tenho aqui, se esse animal aqui eu fizer uma lesão nele, ele fica assim, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, eu fiz uma lesão nesse animal aqui, ele ficou desse jeito. E aí eu vou pegar esse animal aqui e vou retirar os neurônios do núcleo supraquiasmático, certo? Na verdade, não é do animal adulto, eu pego isso, é do filhote. O animal, na hora que nasce, eu vou lá, sacrifico o animal e faço a sucção daqueles neurônios que correspondem ao núcleo supraquiasmático, né, daqui. Então, eu tiro do núcleo supraquiasmático desse animal e vou pôr nesse animal aqui, que ele é arrítmico, né, ele está nesse padrão. E aí, depois que eu coloco, eu espero o animal recuperar. Aí ele recupera e ele volta a ter um ritmo. Né? E o ritmo dele, né, não é igual ao que ele era antes, porque antes o ritmo dele era esse, certo? Era menor do que 24 horas. Olha a inclinação. Agora, após o transplante, que ele recebeu desse animal aqui, um animal selvagem, né, ele vai recuperar o ritmo e ele recupera o ritmo desse aqui, igual a esse aqui, certo? Então, esse animal aqui, primeiro ele era assim, fez a lesão do núcleo supraquiasmático, ficou arrítmico. Aí eu fiz o transplante, inseri aqui no cérebro desse animal, né, os neurônios do núcleo supraquiasmático desse animal aqui, que é o animal selvagem. E aí ele recupera o ritmo. Ele recupera o ritmo do animal selvagem. Ok? Entenderam aí? Então, assim, na verdade, né, você tem, né, uma recuperação após o transplante. Então, quando você faz o transplante, você recupera o ritmo. E você recupera o ritmo do animal do doador, né, e não do animal receptor. Ok? Ficou claro? Então, quando a gente vai olhar, né, dentro do núcleo supraquiasmático, né, aqui eu tenho, né, do hipotálamo, dessa região aqui é o terceiro ventrículo, aqui está aqui o núcleo supraquiasmático, aqui é o núcleo paraventricular, aqui é o núcleo supraóptico, né? Então, essa aqui é na região mais anterior do núcleo supraquiasmático, bem na frente, essa aqui é bem na região medial, um corte coronal, e aqui é o corte sagital. O que é que eu quero chamar a atenção? Então, o que está aqui em verde, né, são neurônios, né, marcados, né, são neurônios cujo neurotransmissor é a vasopressina. Então, esses neurônios, eles produzem, né, esse peptídeo, e esse peptídeo ele vai ser utilizado para ser liberado como neurotransmissor. Então, eu consigo marcar esse neurônio. Então, eu faço, né, uma reação, né, de anticorpo para que ele fique marcado aqui, especificamente revelado em verde. Então, o que a gente observa é que esses neurônios aqui da vasopressina são marcados com a vasopressina, eles estão principalmente aqui na região mais periférica, não muito aqui no centro. Veja que no corte, né,
aqui o córtex sagital também, ó, tem muito nessa região, a região mais posterior, a região mais anterior, mas aqui mais a região mais central, né, o que a gente tem, né, quase não tem marcação, a marcação mais periférica, ok? Então, você tem uma distribuição, né, interessante. E essa distribuição, ela vai acontecer com diversos, né, tipos de neurônio. Então, existe hoje uma expressão que a gente chama de conectoma. Conectoma serve, né, é o estudo, né, para determinar as conexões conforme, né, o grupo de circuitos neurais no sistema nervoso central. Então, a gente está falando aí do conectoma do núcleo supraquiasmático. Então, aqui eu tenho o trato óptico, então essa aqui é a região mais, né, anterior do núcleo supraquiasmático, aqui é a região mais posterior, e aqui é a região medial do núcleo supraquiasmático. Então, veja, aqui, ó, eu tenho os neurônios da vasopressina, eles estão localizados mais nessa região aqui, mais na periferia. Aqui é mais o centro, isso aqui é o que a gente chama, né, de casca, e aqui é o centro. Então, aqui no centro, aqui, ó, tem o VIP, que é o peptídeo intestinal vasoativo. Então, esses neurônios aqui, a maioria deles tem esse peptídeo como neurotransmissor. Aqui, ó, tem um peptídeo, né, da gastrina, né, liberador de gastrina, que também está aqui como neurotransmissor. Aqui eu tenho, né, alguns peptídeos os neurônios, cujo neurotransmissor é encefalina. Então, eu tenho dentro do núcleo supraquiasmático, esse conjunto de neurônios, não é um núcleo muito grande. Num roedor, cada núcleo supraquiasmático, no caso de um hamster, ele tem aproximadamente 10 mil neurônios. Então, são poucos neurônios, mas esses neurônios, eles são diversos, né? Esses neurônios, eles têm, inclusive, funções diferenciadas. E como é que são essas funções? Então, neste diagrama, né, a gente vê uma coisa interessante, né? Então, aqui o que eu tenho é uma imagem, né, produzida a partir da expressão, né, de um gene. O Mário, na próxima aula, ele vai falar, né, sobre isso, né, que é o gene chamado PE2. É um gene que se expressa, né, a sua proteína vai expressando a cada, né, uma oscilação de 24 horas. Então, se eu olho, né, a expressão desse gene, esse aqui é o núcleo supraquiasmático, né, aqui em CT0, né, CT0 é o circadian time, ou seja, que é o horário circadiano. CT0 a gente sempre chama CT0 como o horário que inicia o claro. Então, aí o animal está num ciclo de claro escuro 12 por 12. Então, CT0 é igual ao início da fase clara. Então, você não tem a expressão do gene. Já no CT6, a gente já começa a ter a expressão, um pouquinho da expressão do gene. CT12, que é o início do escuro, é o que você tem o máximo da expressão. Veja que aqui está muito colorido. As cores mais avermelhadas, as cores quentes, significa que tem muita expressão do gene. Aqui, CT12 é o início do escuro. CT0 é o início do claro, CT12 é o início do escuro. E CT18, que é o meio da fase escura, eu tenho mais apresentação aqui, mais na região, né, aqui, periférica, enquanto aqui eu tinha uma distribuição maior. Então, veja, eu tenho uma distribuição da expressão, né, desse gene, né, aqui no núcleo supraquiasmático. E aí, quando a gente vai olhar, né, o núcleo supraquiasmático em detalhes, hoje a gente já conhece muitos tipos de neurônios que tem no núcleo supraquiasmático. Então, aqui eu tenho as subdivisões da presença de vários, né, tipos de neurônios diferentes. Aqui o da vasopressina, do peptídeo intersticial, aqui o neurônio relacionado com receptor de dopamina, aqui é o peptídeo, né, liberador da gastrina, tal. São tipos diferentes, né? Então, são diferentes. O que a gente tem feito, né, ou seja, o que as várias pessoas têm mostrado, é que cada neurônio desse tem uma relação diferente. Então, tem feito os vários experimentos, né, que aqui está sintetizado, que você consegue fazer manipulações genéticas impedindo, né, a expressão da produção desses peptídeos. Na hora que eu faço isso, é como se eu estivesse bloqueando a função desses neurônios. Então, assim, o que ocorre quando eu bloqueio estes neurônios, né, e etc. Ou esses outros neurônios. Então, aqui, esses neurônios, né, se eu bloqueio eles, eu posso, dependendo, né, da condição, eu posso pegar, silenciar a ritmicidade, o animal fica rítmico, certo? E, inclusive, o núcleo supraquiasmático fica rítmico. Dependendo, eu posso só deixar essa oscilação mais lenta,
né? Isso vai fazer com que o período do animal fique longo, né? E o ritmo dentro do próprio núcleo supraclasmático também. Aqui, quando eu faço também algumas manipulações nos neurônios de vasopressina, isso pode provocar, né, um encurtamento, né, do período, o animal, o ritmo fica mais lento, o animal, então, ele tem um período, né, bem mais longo, né? E quando eu altero também aqui os neurônios, né, aqui da dopaminérgico, né, no núcleo supraclasmático, eu tenho uma lentificação do ritmo. Essa lentificação, ela depende do quanto, né, eu faço a lesão nesses neurônios. Né? Então, veja, aqui eu tenho um exemplo, né, da questão de onde é que vem esses neurônios dopaminérgicos. Então, na verdade, é que a área tegmental ventral, que está lá no tronco cerebral, lá no mesencéfalo, ela se projeta difusamente para esses neurônios que se recebem também as projeções aqui da retina. Então, o que é que você faz? Quando eu faço aqui, isso aqui seria um animal selvagem, tá? Então, esse animal selvagem, ele estava aqui era claro e escuro, então ele estava sincronizado. Eu mudei a fase de escuro, aqui como se eu iniciei mais cedo o escuro, o animal gradualmente vai se ajustando. Então, aqui, a fase que nós chamamos de arrastamento, e aí ele sincroniza novamente. Quando eu promovo, né, uma inibição desses neurônios aqui, né, então esse grupo de neurônio aqui, que são neurônios que têm, né, receptores para dopamina, tá, que recebe projeções lá da área tegmental ventral, do mesencéfalo. Veja o que acontece, o animal sincroniza ao claro escuro, então ele está sincronizado. Quando eu uso a fase do claro escuro, né, ele vai se ajustando mais lentamente. Então, a fase de arrastamento é prolongada, ele demora mais a se ajustar. Então, o que que ocorre? Que ele se ajustou muito mais rápido, aqui bem mais lento. Então, você tem uma lentificação do relógio, então isso aqui faz com que o período aumente e você tenha uma maior dificuldade de promover um ajuste quando você promove, né, um avanço da fase do ciclo, né, claro e escuro. Okay? Então, veja, né, o núcleo supraclasmático, ele é complexo, né, ele não é simplesmente um conjunto de neurônio homogêneo, ele é um conjunto de neurônio, né, diferentes tipos. E aí, olha, se eu tenho vários tipos de neurônio, o que é que ocorre? Né? Por quê? Como é que eu gero um ritmo na saída? Então, a gente diz o seguinte, cada neurônio, aqui eu tenho os neurônios isolados, eles teriam a capacidade de gerar um ritmo independente um do outro. Então, eles têm capacidade de gerar o ritmo, mas o ritmo está fora de fase, cada um está numa fase diferente. E aí, o que ocorre é que esses neurônios, eles estão conectados entre si. É o que nós vamos falar aqui. Então, no núcleo supraclasmático, existe um acoplamento entre esses neurônios. E esse acoplamento, é claro, é que vai fazer com que o ritmo ocorra de uma forma precisa. Então, veja, uma das perguntas é o que é que gera esse acoplamento? E a gente já sabe que existem várias proteínas que ajudam nesse acoplamento. Uma delas é a proteína conexina. Aqui está um diagrama mostrando o animal selvagem, né? Então, tem uma expressão dessa proteína, o ritmo é bem bonitinho. Se eu faço aqui um mutante que tem uma inibição da expressão dessa proteína, dessa conexina, esse ritmo ele ocorre, mas ele não ocorre de uma forma tão precisa, né, como está acontecendo aqui quando o animal expressa, né, a conexina no núcleo supraclasmático. Uma outra proteína também bastante envolvida é esta proteína NCAM, que é uma proteína, uma molécula de adesão de célula neural. Essas proteínas, elas estão muito expressas no organismo durante a fase embrionária, a fase inicial. Isso para permitir, por exemplo, a formação de conexões entre as moléculas. No animal adulto, essas proteínas elas ocorrem nas áreas, ou nas regiões do sistema nervoso central, onde tem alta plasticidade cerebral. E também elas se expressam no núcleo supraclasmático. O que a gente tem aqui é um animal, né, que é selvagem, né, controle, e aqui o que vai acontecendo é que a gente vai promovendo, né, uma inibição da expressão dessa proteína. Então, veja, esse aqui é o animal controle, se expressou a proteína, ele colocado em escuro constante, fez o livre curso. Esse animal aqui, veja que ele já expressa o ritmo já bem bagunçado, né, não é tão bem organizado. Aqui, quando eu coloquei no escuro constante, ele ficou arrítmico.
veja que esta proteína, ela não impede, né, ou seja, a inibição da expressão dela não impede a sincronização, mas ela dificulta a expressão do ritmo em livre curso e ela dificulta o processo de sincronização, ok? Mas ela não impede. Então, você acredita que a conexina, que aqui eu mostrei aqui, né, ela é uma proteína que faz parte desse mecanismo de acoplamento entre esses neurônios. A NCAM também faz parte desse mecanismo, né, de acoplamento entre esses neurônios, né? E uma coisa importante é que hoje a gente também, né, coloca que os astrócitos são importantes nesse acoplamento. Isto é uma fotografia de uma publicação nossa, né? Uma publicação minha com a professora Miriam Stella, lá da Neuroanatomia, né, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, o que a gente vê aqui, isso aqui é o terceiro ventrículo, aqui é o quiasma óptico, o que está escuro aqui é a presença de uma proteína chamada proteína GFAP, que é uma proteína fibrilar que contém, né, os astrócitos, principalmente quando os astrócitos começam a fazer as ramificações. E o que a gente observa é que em condições constantes, escuro ou constante, né, quando dá lá no ZT, que é numa fase que o animal está de repouso, né, 6 horas depois do início do repouso do animal, você tem muita expressão, né? E aí, se você tem aqui, né, no animal já, né, próximo de começar a atividade, a expressão dessa proteína ela é muito baixa. Aqui, novamente, ela volta a se expressa muito, e o ciclo continua. Então, a gente mostrou, né, nesse artigo, que você tem uma variação circadiana, independente do estímulo luminoso, endógeno, dos astrócitos, né, funcionalmente. E essa proteína está muito envolvida no processo de acoplamento. E aí, é isso que atualmente, agora, né, nos últimos, né, 5 anos para cá, veja, esse trabalho nosso, né, que a gente fez aqui na UFRN, né, ele é lá de 2007, né, e agora, nos últimos 3 anos, virou moda, né, esses estudos, né, com astrócitos, porque vários trabalhos realmente demonstraram de que, né, os astrócitos contribuem, né, com o processo de acoplamento. Então, veja, aqui eu estou numa situação que seria numa condição, né, de CT6, ou seja, 6 horas após o início do claro. O que é que ocorre? Os astrócitos, né, neste caso, eles têm uma alta atividade de recaptação do glutamato. Se eles têm muita ativação de captação do glutamato, vai ter menos glutamato aqui, nessa sinapse. Então, esse circuito aqui, daqui para cá, ele vai estar com a função reduzida, né? Enquanto que aqui em CT18, né, ou seja, no meio da fase escura, ou no meio da fase de atividade para roedor, né, esses astrócitos, esses carregadores, essas moléculas que fazem, né, a recaptação do glutamato, estão inibidas. Com isso, eu tenho mais glutamato ficando aqui na fenda sináptica, e, além disso, eu tenho uma ativação aqui desse circuito, e eu vou ter mais liberação, né, de GABA aqui, que é um importante neurotransmissor, né, aqui nesse circuito, né, intrínseco do núcleo supraquiasmático, que vai permitir a formação do acoplamento. Então, veja, hoje a gente já sabe muitas coisas do como é que é o processo do acoplamento entre os neurônios. Então, na verdade, quando a gente viu, né, a fotossensibilidade, né, como é que a luz se transforma em sinal neural e vai até o núcleo supraquiasmático, ela vai direto e indiretamente, que esses neurônios do núcleo supraquiasmático, eles são diferentes, né, aqui é uma microfotografia, né, cada cor dessa representa um neurotransmissor diferente, ou seja, um neurônio diferente. Então, agora, assim, pensar, como é que esses neurônios aqui, eles se projetam para áreas, para órgãos, estruturas alvos, para gerar a ritmicidade circadiana, né? Então, um exemplo aqui, eu tenho, olha, o núcleo supraquiasmático, aqui é um diagrama, ele se projeta muito para as regiões do próprio hipotálamo. Então, ele se projeta aqui para a região subparaventricular, o hipotálamo dorsomedial, né, aqui para o núcleo paraventricular. Então, essas áreas aqui, elas se projetam difusamente aqui para a eminência média, né, aqui, ó, que vai gerar o quê? A produção, né, dos fatores, porque aqui essa região,
né, ela vai ser importante, né, para fazer a estimulação aqui, que vai ligar o GRH, fazer a hipófise, produzir o ACTH, e o ACTH vai agir na adrenal, e a adrenal vai produzir, né, o corticosterona. Então, veja, né, isso é importante. Né? Então, desta forma, aqui eu tenho o controle endócrino, o controle, por exemplo, da liberação, né, do cortisol, bem como eu tenho um controle, né, dos outros ritmos, porque os neurônios do núcleo supraquiasmático, eles vão estar projetando para os núcleos, né, hipotalâmicos, que se projetam, né, para a hipófise, para controlar a liberação, né, dos fatores tróficos da hipófise. O hormônio liberador da tireoide, né, do hormônio de crescimento, e assim sucessivamente. Além disso, né, esse diagrama aqui ele mostra uma coisa mais interessante também, é que parte do núcleo supraquiasmático, né, ele vai se projetar aqui, né, para essa região, que é uma região importante, né, que é o núcleo paraventricular. O núcleo paraventricular aqui, ele é onde tem um conjunto de neurônios que vão dar o início da ativação do sistema nervoso autônomo. Então, esses neurônios aqui, por exemplo, aqui eu vou estar dando uma via dele, parte deles vão se projetar lá para a coluna intermédio lateral. A coluna intermédio lateral é onde está o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo. Nesse neurônio, então, ele vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que está lá, ó, no gânglio cervical superior. E esse neurônio do gânglio cervical superior, ele volta para dentro do sistema nervoso central e vai fazer sinapse lá com a pineal, que é uma glândula que vai produzir melatonina. E a melatonina, ela vai ser liberada na circulação sanguínea. E a melatonina vai agir em todo o corpo. Quase todas as estruturas do nosso corpo têm receptores para melatonina. E o que é que a gente tem? A gente tem claramente que durante o dia, enquanto eu tenho luz, eu não tenho liberação de melatonina. Quando eu estou no escuro, eu tenho grande liberação de melatonina. Então, isso significa que o núcleo supraquiasmático, ele age diretamente via circuitos neurais, via neurais, internamente no sistema nervoso central, mas ele atua sobre estruturas alvos via humoral, através da melatonina. Então, né, aqui está um exemplo importante de como é que então, o sistema circadiano ele vai agir, né, sobre a cognição. Então, veja, aqui eu tenho um núcleo supraquiasmático, ok? Se projeta para áreas hipotalâmicas, áreas talâmicas e tal, etc. O núcleo supraquiasmático, essa é a projeção da retina, né, aqui é a via melatonina, né, aqui via do núcleo da RAF, também do tálamo, a projeção, né, retrógrada. Mas o que a gente vê, olha, o núcleo supraquiasmático se projeta para o tálamo, para o núcleo paraventricular do tálamo, e o núcleo paraventricular do tálamo se projeta difusamente para a amígdala, que está relacionada com as emoções. O que mostra que as nossas emoções estão, né, indiretamente, aqui é uma via indireta, sendo modulada pelo nosso marca-passo circadiano. Do mesmo jeito, ó, o núcleo supraquiasmático se projeta para áreas hipotalâmicas, que se projeta para a área tegmental ventral. A área tegmental ventral está relacionada diretamente com medo, com resposta de medo. Né? E veja, então é uma forma indireta que o marca-passo circadiano age, né, sobre a área tegmental ventral. A outra coisa, a estimativa de tempo, lá pelo núcleo acúmbio, também os núcleos supraquiasmáticos agem diretamente. Ou seja, a nossa capacidade de estimar o tempo, ela é modulada pelo sistema circadiano. A nossa memória, do mesmo jeito, olha, veja, projeções indiretas lá para o hipocampo, relacionado à memória. A gente sabe que as memórias também têm uma modulação do sistema circadiano. Olha, para áreas pré-frontal, do córtex frontal, a área que é de tomada de decisão. Então, nossa capacidade de tomada de decisão também está modulada, né, sobre, né, o nosso marca-passo circadiano. Então, você veja bem, o nosso marca-passo circadiano, ele se projeta para várias áreas. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, as projeções do núcleo supraquiasmático de saída, então isso aqui é um diagrama. Então, ele se projeta aqui, ó, prosencéfalo basal, o tálamo medial. Essas áreas aqui, tanto o prosencéfalo basal como o tálamo medial, está relacionado com regulação autonômica, com performance motora, com memória, né, com mecanismo de recompensa. Aqui, ó, projeção para o núcleo paraventricular. Com quem? Principalmente com respostas
né, autonômica, né, e funções endócrinas. Aqui para áreas anteriores do hipotálamo, área preótica. Aqui também regulação da temperatura, reprodução, ingesta de líquido, regulação autonômica e tal. Aqui para a área posterior do hipotálamo, a área tuberal, que são áreas que têm os neurônios, né, cujo neurotransmissor, né, é a histamina, que é controle do ciclo sono e vigília, liberação do hormônio de crescimento, prolactina, e também parte da regulação autonômica. Então, veja que, direta e indiretamente, o núcleo supraquiasmático vai agir em diversas funções. Né? Então, o que a gente, né, coloca, né, pensa assim, bem, e aí como é que o sistema, então, ele vai funcionar? O núcleo supraquiasmático é o nosso relógio único, mas, na verdade, né, o Mário vai mostrar isso na aula de molecular, é que quando a gente está vendo direitinho as coisas, que essas estruturas alvos, hipocampo, aqui o núcleo dorsal da ráfia, a área ventricular, né, o paraventricular, a própria amígdala, o bulbo olfatório, esse grupo de neurônios, eles também têm a capacidade de oscilar, mas eles não têm uma capacidade de oscilar como o núcleo supraquiasmático. Então, o que o núcleo supraquiasmático faz, né, é sincronizar. Então, é como se ele fosse o maestro, né, de um conjunto de osciladores, né, que formam a orquestra que é o sistema circadiano. Então, aqui a gente tem, né, exatamente como é que o núcleo, o sistema funciona como um todo. Né? Eu tenho o olho, que é um sistema de fotorrecepção, células ganglionares, eles vão se projetar aqui, o trato retínico hipotalâmico, o núcleo supraquiasmático, e ele vai agir para várias estruturas alvos relacionadas ao sono, à vigília, né, aqui estruturas, né, de funções de cognição, humor, né, aqui também no próprio cerebelo, o controle autonômico, controle neuroendócrino. Então, aqui as funções, né, neuroendócrinas, né, as funções alimentares, todas, né, oscilam, né, e cada estrutura dessa é como se ela tivesse um oscilador. E esses osciladores aqui, né, eles são, então, controlados, né, pelo maestro, né, marca-passo central, que é o núcleo supraquiasmático. Né? Então, em síntese, né, o que nós vimos, os fotorreceptores, células ganglionares da melanopsina, são os principais fotorreceptores que vão traduzir o sinal claro e escuro em sinal neural. Mas também essas células recebem, né, também informações de cônios e bastonetes. Então, veja, não é só as células ganglionares, os cônios e bastonetes também contribuem com o processo de sincronização. As vias de entrada, basicamente, o trato retino-hipotalâmico, a projeção direta da retina para, né, o núcleo supraquiasmático, a projeção indireta aqui, o trato genico-hipotalâmico, né, ou seja, a retina se projeta para o tálamo, e do tálamo, lá no folheto geniculado, ele se projeta de volta para o núcleo supraquiasmático. Também eu tenho projeções para o núcleo supraquiasmático nos núcleos da RAF. Né? Então, esses são importantes. E aí eu tenho o nosso marca-passo. Né? Os núcleos supraquiasmáticos, ele é composto de múltiplos osciladores, e esses neurônios, cada neurônio é um grupo de oscilador, é um oscilador, e esses neurônios eles precisam estar acoplados, tem que ter um processo de acoplamento. Então, a gente diz que durante, por exemplo, quando eu tenho uma luz, né, eu tenho um desacoplamento, no escuro acopla. Então, desacopla e acopla, e isso gera o ritmo. E as vias de saída, né, as vias de saída são curtas, são múltiplas, sinápticas. Essas vias de saída estão principalmente agindo sobre o sistema endócrino, o sistema nervoso autônomo, lá na pineal, liberando a melatonina, e a melatonina é um sinal humoral circadiano para todo o corpo, e também, né, o marca-passo, às vezes, de saída, vai agir sobre os vários alvos que estão relacionados com as nossas funções mentais, né, a memória, a tomada de decisão, né, as nossas emoções, né, e etc.